Hoje vamos fazer uma leitura do tema de facetas, tá? Tô usando o baralho de Santa Muerte e o baralho egípcio de Kier. Ok? Vamos ver qual é a mensagem que a gente tem pra vocês hoje. Gente, desculpa qualquer coisa com a voz, tá? É porque eu tô ainda doente. A minha voz tá falhando um pouco. Então, eu vou falar um pouco mais baixo pra não forçar tanto, tá? Ok. Aqui estamos falando de uma pessoa que ela tá vagando como eremita. Só que não é no sentido de iluminação e tal. Mas é no sentido aonde ela não sabe o que está fazendo. Ela não sabe para onde ir exatamente. Ela tem algumas dúvidas sobre o que ela faz, para onde ela tá indo de fato, se é isso que ela quer mesmo. Porque aqui, gente, é como assim, ela estivesse vagando e estivesse tentando encontrar alguma coisa. Ou ela é um prodígio, é uma pessoa que tem bastante habilidades, conhecimentos, mas é como se ela não encontrasse um lugar que ela pudesse depositar um caminho de inovação, sabe? Um caminho que ela falasse, não, esse caminho que eu acho que é importante para o que eu faço, entende? Mas quando eu digo caminho, não é só um local que ela tem que seguir, mas é algo onde ela quer depositar o seu conhecimento, onde ela quer disponibilizá-lo. Como ela vai disponibilizar? É mais esse sentido. Então, é uma pessoa que pode estar tanto tentando encontrar uma forma de disponibilizar esse conhecimento, como alguém que esteja indo encontra um caminho para esse conhecimento. Então, o que acontece? Por conta disso, ela roda em círculos, entende? Ela fica ali. E é engraçado que nessa carta em específico, que tá falando do prodígio, é como se as opções que ela tivesse não fossem satisfatórias. Por exemplo, ela tá. Eu sempre dou o exemplo do marketing, que é mais fácil. Ela tá ali no meio do marketing, vamos supor que ela é uma pessoa que tem o caminho, por exemplo, do infoproduto e do produto físico. E ela não se encontra ali. Ela não vê aquilo como algo promissor. Não é esse formato, não é desse jeito, não é desse. Então ela não encontra, sabe? Só que o baralho tá falando que ela tem que ir para um novo caminho. Ela tem que ir para novas vias de fazer algo. Que aí sim ela vai encontrar essa inovação e ela vai conseguir organizar ou fazer aquilo que ela deseja. Seja o caminho ou seja uma forma de fazer algo. Disponibilizar um conhecimento, afins, entendeu? Só que assim, ela tem que entender que o momento que ela tá agora não é um momento promissor para ela fazer absolutamente nada. É como se as coisas estivessem um pouco destruídas. É como se ela chegasse num um momento aonde que tudo tivesse meio que não tem base, entendeu? Não tem uma base, não tem um entendimento. As coisas que estão disponíveis não fosse o ideal para ela. Então por isso que ela vaga. Ela vaga porque ela não acha nada realmente promissor, né? Ela não encontra nada que seja útil. É engraçado que eu tô batendo muito nessa tecla, né? Sobre útil, sobre nada promissor. Essa pessoa, a questão dela aqui não é que o local não seja promissor. É ela que não está sendo promissora. É por isso que eu tô batendo demais nessa tecla. Ela não tá encontrando algo que seja promissor aos olhos dela. Então ela vaga, entendeu? E é engraçado que tudo que ela vê como, eu vou fazer nesse sentido aqui, desse jeito, ela não vê como algo positivo. É como se algo não tivesse alcance dela, é como se ela não visse aquilo como algo realmente, tipo, ai, a minha ideia é muito boa pra colocar nisso, muito básico. É nesse sentido, tem uma certa até arrogância aqui, em algum nível. Porém, ela falou que se você continuar procurando só esse caminho novo,
Possa ser que você fique a Deus dará. Você não chegue a lugar nenhum. Mas o problema não é procurar um caminho novo. O problema é não ver nada como opção viável, pelo menos para começar. Entendeu? Também tem uma parada aqui de descoberta também, porque é como se a pessoa tivesse uma ideia boa, mas ela também não tivesse total estrutura para colocar em prática. É como se é vários pontos aqui que precisa ser visto, sabe? Tanto dela quanto o local que ela tá dispondo, como ela vai dispor aquilo, mas também o nível de conhecimento que ela tem. É como se ela precisasse primeiro entender tudo que ela tem, para depois ela escolher o local e entender se aquele lugar que ela está agora é realmente útil para isso. É um negócio meio complexo, mas que para aqueles que desejam procurar um local novo, mesmo algo novo, fala que para tomar cuidado com essa via, que organize muito bem como vai fazer, como vai dispor, porque às vezes isso pode ser demais ao ponto de você não chegar a lugar nenhum, entende? Mas ao mesmo tempo fala que para algumas pessoas pode ser ali nesse meio do nada, no caminho que ela busca como o louco. Que tem a diferença do louco para o eremita aqui, porque o eremita ele tá vagando no que já existe. O louco não, ele vai para onde não existe. Acho que para alguns também tem uma questão aqui de vocês serem um pouco mais desafiadores. Você entende que essa leitura tá várias nuances, né? Para alguns aqui pode ser que vocês tenham que desafiar justamente o sistema daquilo. Ah, eu não vou fazer tal coisa porque é demais, porque as pessoas não vão aceitar, ou porque falta o conhecimento, porque falta o entendimento das pessoas. Foda-se, fala e faz. É tipo nesse sentido, sabe? De você cagar também pra isso e fazer o que você quer e acabou. Mesmo que seja tão mirabolante que é o ponto das pessoas acharem que você é louca, ou que você, nossa, como é que você faz um negócio desse se não existe? Será que não existe? Ou porque você não tem conhecimento, ou porque vocês não abriram a mente pra isso. Tem uma parada muito aqui, sabe? Algo de fazer, mas não dê pérola aos poucos, faça algo mais exclusivo também aqui. Tô falando para vocês regarem mais a ideia de vocês, para vocês entenderem melhor o que seria esse que tá faltando, essas coisas que se tá vagando, para você entender também esses caminhos, o que você quer, é bom regar mais a ideia, plantar mais ela, construí-la mais como ideia para você entender. Não fale para as pessoas essa ideia no sentido assim de tipo querê-la colocar em qualquer lugar também, porque às vezes o que acontece? Às vezes você tá sendo arrogante, que é uma ideia básica que você não quer colocar em qualquer lugar, mas às vezes é uma ideia muito promissora que não serve realmente nesses lugares. Então você tem que encontrar um novo lugar. Então você tem que avaliar perante ao desenvolvimento da ideia, entendeu? O que você quer fazer. Seja esse caminho ou seja algo que você tem que colocar em prática. É engraçado que tem uma parada de, ao mesmo tempo, de autoconhecimento de desenvolvimento, mas também sobre entender que às vezes o espaço que você tá não se cabe. Então é bom você entender isso também. Porque fala aqui que depois que você maturar essa ideia e perceber que ela não cabe aonde é para ser colocado, você vai entender uma parada espiritual também sobre isso. Você vai entender que você vai ser o único que sabe sobre isso. E aí é a vantagem. A vantagem é que você vai poder controlar e moldar isso ao seu bel prazer, sem que alguém venha questionar aquilo ou dizer, ah, eu também faço isso, é mais do mesmo. Não, não é mais do mesmo. Não deixe de colocar algo em prática só porque as pessoas não vão aceitar, só porque isso vai contra a um sistema, as pessoas. E quando eu falo aqui, não é de julgar as pessoas, é no sentido de você simplesmente falar assim, olha, eu faço assim dessa forma e eu vim para trazer inovação para isso. Entende? Porque, gente, os maiores inovadores dos séculos passados, eles foram chamados de louco. Por que que você tá com medo de fazer isso? Entende? É nesse nível.
Ande sobre o que já é velho. Desafie as pessoas. O que já existe. Não seja comandado, comande, seja o hierofante. Nossa sacerdotisa. Desafie as pessoas. Ria do perigo. No sentido de você, tipo, eu sei que você vai achar que eu tô errado, que você não tem consciência do que eu faço. Ou porque é algo que não seja que todo mundo tem acesso. Porque é engraçado, você precisa de todo mundo para validar uma ideia. Mas nem sempre, às vezes a ideia é boa, só não, as pessoas não aderiram porque elas não conhecem, entende? É a mesma coisa de você dar um celular pro um homem das cavernas, entendeu? É a mesma coisa. É isso que eu tô querendo que vocês entendam. Não limite seu conhecimento, só porque as pessoas não têm ideia dele. E nove, para de se limitar. É muito mais sobre isso, tá? Então, aqui, se você queria um conselho sobre alguma coisa que você tá fazendo, ou seguir alguma coisa na sua vida aqui, facetas vêm para te mostrar que você tem que olhar para você, para onde você está indo e para o que você está fazendo. E as facetas, gente, elas nunca mais falam só sobre autoconhecimento, ela fala sobre as facetas de uma situação, seja ela qual for. Às vezes pode ter a ver com autoconhecimento ou não. Então essa é a grande sacada, sabe? Pare de tentar encontrar um lugar, ficar entre meio dele. Pare de perder seu tempo, desenvolva o que você quer e depois faça aquilo. É simples, você não precisa de uma linha reta, um local. Você precisa desenvolver isso, entendeu? Eu acho que é muito sobre isso também. E não limite as suas ideias às pessoas, o que elas têm consciência ou não de fazer. Tá me vindo muito Einstein na cabeça, tá? Seja isso, seja essa pessoa. E não coloque outra coisa. Não limite a sua ideia também a questões assim. Olha, eu tenho uma ideia foda aqui. Eu sou louco aqui. Eu vou meter esse louco, vou fazer uma ideia foda. Só que eu vou ficar pensando no que os outros vão pensar desse caminho. Vou ficar pensando, tipo assim, eu tenho ideias foda, mas eu vou agir como a imperatriz, aquela que estuda e não aquela que comanda. Porque a imperatriz aqui, ela não tá representando, a imperatriz, desculpa, a sacerdotisa aqui, ela não tá representando uma pessoa que domina um caminho. Ela tá representando alguém que precisa de um livro, de uma regra, de um caminho já existente, de uma fórmula existente para fazer algo. Que a partir daqui ela vai desenvolver o que ela quer. E não. O Hierofante aqui ele tá representando você é essa regra, você é esse caminho e você é esse conhecimento que você vai botar no mundo. É isso aqui que você tem que entender. Porque senão isso aqui vai ser um impedimento. Ao mesmo tempo que você vai dar, você vai ser sugado, porque você não vai colocar em potencial total aquilo, entende? Isso pode ser meio que quebrado ou fudido pelos outros, ou pela sua cabeça, ou pela limitação que você coloca. Vê de novo a força. Controle, não seja controlado. É simples. Foda-se. É um grande foda-se desse aqui. Adorei essa leitura, gostei muito dessa leitura. Molde pensamentos e não seja moldado pela sociedade que já pensa de um jeito. Todo mundo que quer botar uma ideia em prática nova, que muda um sistema, que muda um pensamento, que muda uma regra, um caminho, seja lá o que for o conhecimento, ela tem que aprender a lidar com os desafios que vai vir desafio disso, gente, não tem o que fazer, tá? E aqui tem uma parada espiritual, então prepare para ser chamado de charlatão, entendeu? Porque você não vai ser, você só tá trazendo uma coisa nova e o povo não sabe lidar com coisas novas. O povo gosta de um livrinho lá com regra, porque ninguém sabe desafiar nada para fazer nada, entendeu? Gosta de ser o mestre mandou. É ridículo isso, porque como é que você traz coisas novas se você não desafia um sistema? É ridículo, sabe? Aqui tá vindo uma ideia de vocês colocarem em prática algo como você em jogo ou questões.
onde você faz algo para alguém. Exemplo, eu quero abrir uma marcenaria, porque que veio marcenaria na minha cabeça, não sei, vou usar como exemplo, fazer um armário inovador, inovador aqui para a linha de armários que existe no mercado, sei lá. É como se você quisesse fazer trabalhos específicos, personalizados para pessoas pontuais, ao invés de vender um produto numa vitrine. Por quê? Porque isso vai te dar embasamento para você bater contra as pessoas que falarem que você é um charlatão, que a ideia não é válida. Como não é válida, eu fiz para essa pessoa e deu certo. Olha aqui, eu tenho prova social, eu tenho um jogo. Entendeu o que você tá entendendo o que eu tô querendo falar? É nesse sentido aqui, tá? É isso aqui que eles estão falando, tá? Ah, outra coisa, prepare-se para se despedir de qualquer coisa que você já criou, da ideia que você concebeu na cabeça. Ai, mas eu tô vagando aqui porque eu não sei onde colocar, não é pra colocar em lugar nenhum, é pra você dar o fim nisso. Acabou, chega, não se encaixe, entendeu? Você tem algo que você fala assim, cara, isso aqui vai ser tão difícil de fazer, então foda-se, vai fazer. Pode demorar o tempo que for, mas faz. Lidere o movimento e não seja liderado. Não deixe as suas emoções, seus medos tomarem conta, tá? Não se compare. Não se compare. Você é inovação. Junte aquele grupo de pessoas, aquelas provas, aquele desenvolvimento, para que você desenvolva aquilo que você quer fazer. Você não precisa esperar criar uma base para fazer algo. Você não precisa de provas, sustentações, testes o suficiente para você provar o seu ponto. Entendeu agora? Esse é o bom. Isso aqui, gente, é uma leitura muito de liberdade pra muitos, tá? Que estão encaixadinho no que quer fazer aqui e tá com medo de fazer. Então, esse é o recado. Eu acho que é muito importante essa leitura, porque, meu Deus, o tanto de gente que pode ter ideia muito boa no mundo pra colocar em prática sobre qualquer coisa, seja tecnologia, seja marketing, seja moda, seja, sei lá, comunicação, qualquer coisa. E não coloca porque tem medo do que o mercado, do que as pessoas que já têm um pensamento pré-estabelecido vão pensar com 20 pessoas para testarem aquilo. É simples, mete as caras nisso daqui. Desenvolva os seus projetos, o que você for, fala assim, olha, eu tenho isso aqui, eu tenho que procurar um perfil de pessoas que se encaixem nisso. Mande mensagem. Olha aqui, fulano, eu tenho um produto, eu queria muito testá-lo, só é com você, não é, é de graça, eu quero testar. Quero desenvolver para ter uma prova social para ver se isso realmente funciona. Entende o que eu tô falando? É nesse nível aqui. Pega a visão, corre atrás e vai fazer o que você tem que fazer, entendeu? Até a próxima leitura.